que é um hormônio necessário para fazer a captação de glicose, ou seja, tirar essa glicose da corrente sanguínea, ela é degradada no fígado. Então, se eu não tenho uma degradação correta dessa insulina, eu também vou prejudicar essa função da insulina e podendo ocasionar problemas com relação ao metabolismo de glicose, né? E quais são os problemas do metabolismo de glicose? A resistência à insulina e a diabetes, tá? Então, a gente também vai ver que uma das maiores causas de esteatose hepática, por exemplo, esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado, vem de um quadro de resistência à insulina. Então, se a pessoa já aparece para mim com uma esteatose hepática sem uma investigação de insulina, eu já fico com o pezinho atrás que provavelmente veio de uma resistência à insulina. Para isso servem os exames bioquímicos, tá? Então, o fígado, ele produz a bile, ele sintetiza e degrada hormônios, ele controla o metabolismo de glicose e ele participa do nosso processo de detoxificação, que talvez seja a função mais conhecida do fígado. Joia? E hoje a gente vai entrar em esteatose hepática não alcoólica, tá? Que é nada mais do que o acúmulo de gordura nos adipócitos, nos hepatócitos, desculpa, tá? Como é que essas gorduras vão para o hepatócito, que é a célula do fígado, né? Quando o tecido adiposo já não consegue mais captar essa gordura, então indica uma saturação até dessa captação da gordura pelo tecido adiposo. Então o fígado acaba ficando aí com essa captação e acumulando gordura nas células dele, tá? A causa da esteatose hepática, dessa gordura no fígado, ela é multifatorial. Então, existem muitas coisas que podem desencadear esse acúmulo de gordura no fígado, tá? Mas a causa ambiental é uma das mais comuns, né? Um ambiente em que proporcione esse acúmulo de gordura, como, por exemplo, uma má alimentação, uma alimentação de baixo valor nutricional, de baixa qualidade, rica em gorduras trans, por exemplo, rica em açúcares, rica em alimentos que fazem atividade pró-inflamatória e sedentarismo também estão inclusos aí em uma dessas causas da esteatose hepática. E como eu falei anteriormente, uma das causas principais é a resistência à insulina no tecido adiposo, tá? Então, quando a gente tem a insulina resistente lá no tecido adiposo, ele não consegue mais captar, né, a glicose e isso é enviado para o fígado. E aí, lá no fígado acaba causando um processo inflamatório com esse acúmulo de ácidos graxos na célula do fígado, tá? Esse acúmulo de ácidos graxos lá no fígado, ele ativa a lipogênese. O que é isso? A gênese de células gordurosas, ativa a produção de gordura. E esse acúmulo de ácidos graxos também inibe a lipólise. O que é a lipólise? É a quebra da gordura. Então, quanto mais gordura eu acumulo no meu fígado, mais o meu corpo recebe informações para armazenar mais gordura e diminuir a quebra dessas gorduras. Então, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, tá joia? Esse acúmulo de gordura lá no fígado gera um aumento no estresse daquele órgão do fígado, tá? E isso faz com que aconteça uma disfunção mitocondrial. O que é isso? Cada célula, cada hepatócito, célula do fígado, tem uma mitocôndria. Nessa mitocôndria, a gente faz a queima da gordura, né? É como se a gordura fosse uma gasolina que fosse queimada no motor, né? Então, a mitocôndria é o motor e a gordura é a gasolina. Então, a mitocôndria ela vai queimar essa gordura. Quando eu tenho esse acúmulo excessivo de gordura no meu fígado, esse motor, essa mitocôndria, ela fica disfuncional.
Então, mais um motivo para, ao invés de fazer quebra da gordura, eu faça síntese de novas células gordurosas, novas partículas gordurosas. E esse processo, ele pode causar também o que a gente chama de endotoxemia. O que significa isso? Quando a gente coloca muitas toxinas dentro daquele órgão. Lá na live de disbiose, a gente falou de endotoxemia pelo intestino. Lembra que as paredes, elas não estavam juntinhas, elas estavam separadas e que isso possibilitava a passagem de toxinas do nosso intestino para o sangue, levando a uma endotoxemia. Lá no fígado, se ele está sujeito, se ele está inflamado e exposto, ele também vai ter um processo de endotoxemia. E essa é uma relação muito forte com o intestino. Se eu tenho um intestino que está deixando passar toxinas, o fígado está pegando isso para ele. E isso sim também pode levar à esteatose hepática. Então, cuidar do intestino também evita com que a gente desenvolva o processo, a patologia esteatose hepática, certo? O que também causa isso, né, é o aumento de gordura da dieta. Só que eu não tô falando de gorduras boas, como as gorduras poliinsaturadas, que vêm das castanhas, dos peixes, do abacate, do açaí. Eu tô falando de gorduras saturadas e tô falando de gorduras trans, que são aquelas presentes na maioria dos produtos industrializados. Não necessariamente produtos gordurosos, mas tem muito produto que utiliza gordura trans como conservador, por exemplo. Então, o fato de eu consumir regularmente aquele alimento pode sim desencadear uma esteatose hepática, certo? E com essa queda na função da mitocôndria, que faz essa queima da gordura, eu tenho uma queda no processo que a gente chama de beta-oxidação. Essa beta-oxidação que é realmente a queima da gordura. Joia? Como eu tenho essa queda na queima da gordura, eu não consigo me livrar daquela gordura, essa gordura aumenta mais processos oxidativos, tá? E isso aí já dá pra gente uma noção de como a gente deve tratar essa esteatose hepática. Então, se eu tenho se eu desencadeio a esteatose por causa de uma resistência à insulina, eu preciso tratar uma resistência à insulina. Se eu tenho pouca oxidação de gorduras, isso gera mais oxidação, eu tenho que tratar com alimentos fitoterápicos antioxidantes. Joia? Vamos prosseguir. Tá? Como que a gente faz o diagnóstico da esteatose hepática? Eu, como nutricionista, não posso fechar um diagnóstico. Olha, você tem esteatose hepática, eu não posso fazer isso, tá? Geralmente, quando há uma desconfiança ou quando alguns parâmetros bioquímicos já demonstram, tá, isso, aí os médicos solicitam ou uma ecografia de abdômen total, tá? Lembrando que essa ecografia de abdômen total, ela só vai conseguir captar se você tiver mais de 30% do seu fígado com gordura. Se for menos que isso, e ainda assim existe uma desconfiança, os médicos costumam pedir uma ressonância magnética, tá? Aqui pro meu lado, puxando sardinha pro meu lado, quando que eu começo a desconfiar que o paciente tem uma esteatose hepática e ele ainda não descobriu? Quando eu tenho alterações em alguns parâmetros bioquímicos, aqueles lá que a gente faz exame de sangue. Então, a gente tem alteração em TGO, em TGP, em gama-GT, fosfatase alcalina às vezes, albumina, homocisteína, tudo isso, gente, são parâmetros de sangue que a gente costuma pedir, tá? A própria ferritina, né, que muitas vezes a gente compara com estoque de ferro, né, mas ela também é um marcador de inflamação, então se ela estiver muito alta, provavelmente você está com um processo inflamatório muito acelerado, tá? E a ferritina, ela marca, ela dá pra gente essa noção de como tá o estresse oxidativo. Se a gente tá com aquele órgão muito estressado e oxidando muito. Então, se eu tenho um exame, esses exames bioquímicos associados, por exemplo, com
uma obesidade ou até mesmo um sobrepeso, uma dieta que não é adequada para o fígado, né? Rica em alimentos ruins, com gordura trans, ou alto consumo de bebida alcoólica, a circunferência abdominal alterada, muito alta. Juntando todos esses quesitos, eu tenho a desconfiança de que esse paciente tem uma esteatose hepática. E daí, a partir daí, eu encaminho para algum médico para que possa ser solicitado esses exames, ou a ecografia de abdômen, ou a ressonância magnética, para que a gente faça a intervenção, tá? Nem sempre eu espero o resultado do exame, porque eu quase tenho certeza mesmo de que o paciente está com aquela patologia. Até porque também existem outros sintomas clínicos de que o fígado está em sobrecarga. Então, a gente acaba já tratando isso também. Mas o exame é bom para a gente ter uma clareza, uma noção do grau de gordura no fígado que aquele paciente está tendo ali agora. Certo? Com relação ao tratamento de esteatose hepática, tratamento dessa gordura no fígado, né? Se a gente pensar que é uma doença, que ela vem, por exemplo, de uma resistência à insulina, que ela pode causar uma dislipidemia, né? Que é isso? O aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeo, né? Porque as partículas que estão lá fazendo gorduras no fígado são triglicerídeos, tá? Então, se a gente notar um aumento no sangue, como é que será que está lá no seu fígado? Será que está em acúmulo, tá? Pensando nisso, na diabetes, na resistência à insulina, na própria síndrome metabólica, né, que está associada com a obesidade, o que a gente faz? A gente trata essas patologias que fatalmente, né, positivamente, vão acabar interferindo no tratamento da gordura no fígado também. Principalmente se a gordura no fígado tiver sido desencadeada pela resistência à insulina. A gente trata a resistência à insulina, né? E isso vai gerar uma resposta muito boa no fígado também, diminuindo a sobrecarga dele, tá? Mas, pelo que a gente vê nos artigos científicos, né, os pontos principais para a gente tratar a esteatose hepática é mudança no estilo de vida, tá? Então, inserir atividades físicas regulares, melhorar o perfil da dieta. Nas últimas lives a gente falou de muitos alimentos que são importantes, que são anti-inflamatórios, né? Esse fígado, quando ele tá com essa gordura encrustada, ele tá muito inflamado. Então, trabalhar uma dieta anti-inflamatória vai ajudar a desinflamar esse fígado, a dar um alívio para ele, reduzir a sobrecarga, tá? O que a gente tem visto também é que a farmacologia, os remédios, eles são limitantes, né? É difícil você ver um medicamento com uma ação exclusiva para a esteatose hepática. Normalmente vai trabalhar essas outras patologias que vão acabar tirando essa sobrecarga do fígado, tá? Reduzir o consumo de gorduras saturadas e gorduras trans, porque elas são pró-inflamatórias, elas vão fazer com que o seu corpo armazene mais gordura no seu fígado e aumentar gorduras poliinsaturadas, que são gorduras com caráter anti-inflamatório. Então, eu tô falando aí, por exemplo, do ômega 3, tô falando dos alimentos azeite de oliva, do abacate, do açaí, das castanhas, dos peixes, tá? Então, aumentar esse aporte de gorduras poliinsaturadas vão fazer com que você tenha uma desinflamação. Precisamos sensibilizar novamente essa insulina. Isso é um capítulo que vai ser trabalhado especificamente em alguma das lives, não sei qual vai ser, mas isso eu vou trazer para vocês, como a gente faz para tratar resistência à insulina e diabetes por meio da fitoterapia. Então, essa também é uma estratégia legal para esteatose hepática. E a gente vai trabalhar antioxidantes, né? Lembra que eu falei que esse excesso de acúmulo de ácidos graxos lá no fígado causa um estresse oxidativo? Então, uma das estratégias é a gente trabalhar antioxidantes, tá? O que a gente tem na alimentação? Todas as vitaminas, vitamina E, vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B, beta-caroteno, minerais, a gente tem
selênio, a gente tem a própria coenzima Q10, que fica lá dentro da mitocôndria. Se a mitocôndria está disfuncional, ela está com baixos níveis de coenzima Q10, então a gente fornece a coenzima Q10, tá? A N-acetilcisteína também, que é um aminoácido que ajuda nessa recuperação, tá? A gente vai reduzir, então, essa sobrecarga hepática para poder tratar esse fígado. Reduzir o estresse oxidativo e caso o paciente já apresente uma dislipidemia, um colesterol alto, um triglicerídeo alto, um LDL alto, um HDL baixo, a gente também precisa fazer o manejo dessas frações do colesterol para normalizar a função do fígado. Certinho até aqui? É muita informação, mas é um assunto bem legal, tá? E aí, pensando na fitoterapia, voltada para tratamento do fígado mesmo, a gente precisa ativar uma coisinha, uma molécula, digamos assim. Na verdade, é um fator de transcrição, tá? O que é um fator de transcrição? Ele vai atuar lá nos nossos genes. Ele chama-se NRF2. Então, os fitoterápicos, eles vão atuar nessa enzima NRF2, ativando a nossa defesa antioxidante, tá? Ela vai codificar enzimas antioxidantes, vão modular respostas inflamatórias e vai regular o metabolismo das gorduras lá no fígado. Joia? Então, o NRF2 é um alvo terapêutico para prevenir e tratar a eliminação desse estresse oxidativo. Joia, pessoal? Bastante coisa. E aí, a gente tem na nossa alimentação ativadores naturais desse NRF2, que são... Eu postei sobre o suco verde. Por que o suco verde é tão falado em questão de fígado? Porque lá na couve, né, que é o que dá aquele tom verde escuro, a gente tem uma substância chamada sulforafano. Esse sulforafano, ele vai ativar esse NRF2, que vai ativar todo o sistema antioxidante do fígado, tá? Os polifenóis também ajudam nessa ativação. O chá verde, que tem a epigalocatequina galato, também vai ativar esse NRF2. Então, isso quer dizer que inserir chá verde na sua alimentação vai melhorar a sua saúde hepática? Sim, porque vai ativar esse fator de transcrição, tá? A cúrcuma também, que é o açafrão. E o resveratrol, que é a substância presente na semente da uva, tá? E também vai ativar essa expressão desse fator de transcrição, que é o NRF2. E pensando especificamente na esteatose hepática, a gente tem algumas plantas que atuam diretamente, que são super fáceis da gente estar inserindo na alimentação. Uma que me chamou bastante atenção foi a beterraba. A beterraba tem um composto chamado betaína. A betaína, ela é uma regeneradora de hepatócito, ou seja, se a gente tem a célula do fígado que está ali prejudicada, se a gente consumir a betaína, a gente vai fazer com que aquela célula se regenere, o fígado vai ficar novo de novo, tá? Então, essa betaína, ela também vai estimular as defesas antioxidantes do fígado, né? Aumentando a superóxido dismutase, que é uma enzima, e a glutationa, tá? Que fazem parte das nossas defesas. E pensando lá nos parâmetros bioquímicos, a betaína ela vai melhorar a homocisteína, tá? Que a homocisteína também é um marcador cardiovascular. Então, se eu melhoro os níveis de homocisteína, eu vou também reduzir o risco cardiovascular. Então, a betaína ela vai servir para essas duas coisas, tá? Quantos maiores os níveis dessa enzima, homocisteína, menores os níveis de betaína. Então, ó, eu preciso mudar, aumentar meu consumo de betaína e diminuir a minha homocisteína, tá? Pela dieta. E a gente pode fazer a beterraba tanto no consumo alimentar mesmo, quanto em extrato seco, que a gente padroniza em betaína,
tá? A única ressalva é que a betaína não é interessante de ser consumida quando a gente faz uso de anticoagulantes. No caso aqui, na forma de extrato seco, tá? Porque ela pode ativar mais ainda uma ação anticoagulante e isso pode ser ruim para o paciente que vai fazer uso. Com relação à cúrcuma, a gente usa a raiz, né? O princípio ativo da cúrcuma é a curcumina. Ela pode ser usada, por exemplo, na forma de pó mesmo, uma colherinha de chá 2 vezes ao dia. Isso é perfeitamente cabível dentro de uma alimentação. A gente pode usar essa uma colherinha de chá em alguma preparação na comida, nos ovos, no arroz, no frango. A gente pode bater num suco, caso queira uma coisa que seja mais fácil, tá? Pode simplesmente colocar dentro de um shot e mandar ver pela manhã ou antes de dormir. Então, a cúrcuma é uma coisa extremamente versátil, dá para trabalhar e tem estudos comprovando a ação dela na esteatose hepática, tá? Mas para quem não é muito chegado na cúrcuma, a gente também pode fazer ela tanto em tintura, que é aquela forma de colocar em conta-gotas, ou extrato seco, que é pegar o ativo da cúrcuma e encapsular. A gente prescreve, dá para fazer na farmácia de manipulação, tá? E a cúrcuma, ela vai reduzir o acúmulo de gordura lá no fígado, né? Ela também tem ação antioxidante, neutralizando aquelas espécies de oxigênio lá, oxidativas, e ela é um hepatoprotetor. Se a gente ainda combina a cúrcuma com alho, com cebola e com feno grego, a gente tem essas ações potencializadas. Alho e cebola, super fácil, faz parte da alimentação do brasileiro. Se a gente junta esses três, a gente potencializa a ação. E aqui a gente está falando de preparos comuns, tá? O alho, para quem tolera, e é uma estratégia interessante também, voltada para a gordura no fígado, a gente pode macerar meio grama em 30 ml de água, por exemplo, e faz como se fosse um shot. Mistura com limão, mistura com a cúrcuma, bota uma canela, que já melhora a resistência à insulina. Pronto, é um gole só, 30 ml, gente, desce numa golada só. É uma boa estratégia, tá? Só lembrar que o alho, ele não é recomendado, esse extrato do alho não é recomendado para quem já usa medicamentos antihipertensivos, tá? Porque tem uma tendência a baixar a pressão arterial, nem com beta-bloqueadores, nem com medicamentos anticoagulantes, tá? Quem faz uso desses medicamentos, a gente tenta usar outras estratégias para corrigir esse acúmulo de gordura no fígado, tá? Pensando em outras plantas, a gente tem também o Panax ginseng, né? O Panax ginseng é o ginseng mesmo, a gente encontra ele hoje bem facilmente na forma de erva, né? Na forma de erva não, ela é um rizoma, é uma raiz, mas a gente encontra ele desidratado para fazer chá. Ou então, existem alguns produtos farmacêuticos que já tem o Panax ginseng na composição. Então, a gente pode lançar mão. Se a gente pensar, por exemplo, que esse paciente é um paciente que tem uma gordura no fígado e é um paciente muito cansado, né, vive reclamando de disposição, o ginseng pode ser uma planta que vai atuar nessas duas coisas, melhorando a disposição e melhorando a esteatose hepática não alcoólica, tá? Uma outra planta é o cardo mariano, que é o Psyllium mariano. A gente pode fazer chá também dessa planta. É uma planta super tranquila de achar. Dá pra gente fazer chá, dá pra gente encapsular também. Tem a carqueja também, que é super famosa para tratamentos de fígado. E a carqueja a gente pode fazer tanto em tintura quanto como chá, na forma de infusão, tá? Tem a vitis vinífera, e a carqueja a gente pode fazer tanto em tintura quanto como chá, na forma de infusão, tá? Tem a vitis vinífera, que vem das sementes da uva, tá? Isso a gente pode, por exemplo, usar com o próprio suco de uva, que é rico em resveratrol, né? Prestando bastante atenção na quantidade desse suco, até porque tem alto índice glicêmico, então isso pode agravar um pouco a resistência à insulina, mas dentro de um planejamento alimentar equilibrado, a gente pode usar o suco de uva como fonte de resveratrol e da vitis vinífera, tá? E o própolis também, ele é o extrato de própolis, né? Ele também é da função intestinal, caso a gente esteja com uma desbiose, por exemplo,
e o excesso, o acúmulo de gordura no fígado, tá? Outra planta é a alcachofra, que a gente usa as folhas. A gente pode fazer o chá da alcachofra, das folhas, ou a gente pode fazer também o extrato seco, faz encapsulado se for mais tolerável para o paciente. O boldo, também que é muito famoso, o boldo e a alcachofra, eles vão ter ações muito similares, então de repente não é estratégico a gente usar os dois juntos, o boldo com a alcachofra, ou usa a alcachofra no momento, usa o boldo em outro momento, mas juntos eles vão estar ativando a mesma via, talvez não seja muito interessante, é mais interessante usar o boldo ou a alcachofra com uma outra planta que também vai ter uma ação, como por exemplo a carqueja, tá? Rosmarinus officinalis, que é o alecrim, né? Então o alecrim só não é recomendado o uso à noite, conforme a gente já falou em outras lives, porque ele é um pouco excitatório, mas o alecrim a gente pode colocar dentro do azeite, fazendo um azeite saborizado, por exemplo, né? A gente falou que o azeite é uma gordura boa, uma gordura poliinsaturada. Se a gente coloca o alecrim junto, a gente potencializa, a gente melhora o perfil de gordura poliinsaturada da dieta e ainda acrescenta uma erva, uma planta que ajuda no controle do colesterol, por exemplo, e da esteatose hepática. A dente de leão é uma outra planta, é a Taraxacum officinalis. Essa planta ela pode ser usada tanto na forma de decocção, ou seja, ferver a própria planta, como usá-la batida em algum líquido, ou num suco, alguma coisa nesse sentido, tá? Então ela é versátil, ela vai ajudar na redução do colesterol, porque ela é uma fibra, a dente de leão ela é rica em inulina, então ela vai fazer o carregamento desse colesterol para as fezes, então ela vai ajudar nisso também. Tem a mil-folhas, não é uma planta muito conhecida, mas ela pode fazer chá, tá? Em algumas lojas aqui de Brasília de produtos naturais eu já vi vender a mil-folhas, ela também é interessante. E o alho, como a gente já tinha falado também, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. O ácido elágico, que é um nutriente encontrado na romã, a gente também viu um efeito antioxidante nele, tá? E ele também tem um efeito antidepressivo. Então, a gente pega um alimento, por exemplo, que tem altas concentrações desse ácido, né? E vai ajudar tanto em processos de humor, quanto em processos de esteatose hepática, tá joia? Então, pessoal, anotaram aí todas essas plantas que a gente consegue modular a esteatose hepática, fazendo um grande resumo aqui. A esteatose hepática ela tem uma causa multifatorial, a gente tem várias coisas que desencadeiam ela. O que a gente vê de mais eficiente é mudar o estilo de vida, né? Parar de ser sedentário, se exercitar com mais frequência, mudar o perfil da alimentação para uma alimentação mais anti-inflamatória, e a gente pode usar todos esses fitoterápicos que eu citei aqui para potencializar, para acelerar o processo de proteção do fígado e lipólise, né? Acelerar essa quebra dessa gordura que está impregnada ali naquele fígado. Certo, pessoal? Muitas coisas. Alguma pergunta de vocês? Hoje a gente vai falar só sobre esteatose hepática, porque já é um tema que tem muitas palavras difíceis, muitos termos, né? Mas o mais importante era a gente se ater mesmo às plantas, que a gente tem várias opções na natureza para ajudar nesse tratamento, né? E para vocês terem uma noção global de que tratar a esteatose hepática não é só olhar para o fígado, é olhar para o indivíduo como um todo, com diabetes, com resistência à insulina. Tem alguma pergunta? O que você diz sobre aeróbio em jejum? Acho que não está no assunto, né? Não, essa pergunta não está no assunto de hoje. Quem perguntou? Petito. Petito, não está no nosso assunto hoje. Mas já é legal por uma live. Mas a gente pode fazer uma live sobre isso, eu acho super válido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas fazendo uma... Agora que você me perguntou aí, Petito, fazendo um link, né? Talvez, alguns estudos mostram que o fato de você fazer exercícios em jejum, você melhora essa disfunção mitocondrial, tá?
Eu só não vou saber te precisar agora se vai ter uma repercussão na disfunção mitocondrial hepática. Joia? Mas a gente sabe que exercícios em jejum, colocar o seu corpo para se mexer em jejum, pode sim melhorar essa função mitocondrial, que é responsável pela queima de gordura. Tá bom? A minha única dúvida aqui é se a gente consegue mobilizar as gorduras, as mitocôndrias do hepatócito, do fígado. Tá bom? O que mais? Não tem pergunta, tem elogio. Parabéns, Paulinha, excelente. Muito bom, obrigada, gente. Esse é um tema mais puxado, assim, né? Mais denso. Eu sugiro que vocês vejam de novo, né? Porque pode ser que surjam algumas dúvidas, até de questão de termos e tudo mais. E eu queria deixar aqui uma pergunta bem... Tem uma pergunta. Tem? Pode falar, então. O mal-estar intestinal pode estar relacionado à gordura no fígado? Sim, com certeza. Existe esse link, é super bem detalhado na literatura científica, tá? Existe sim esse link. Quando a gente tem um desconforto intestinal, né, a gente faz aquela abertura das paredinhas lá do intestino. A gente falou isso na live de desbiose, se eu não me engano, acho que foi a 3. Foi a 3, a live de desbiose? Meu cameraman aqui vai confirmar para mim, mas eu acho que foi a live número 3, que foi sobre desbiose. Então, quando eu tenho uma desbiose, as minhas células intestinais, elas não estão assim muito grudadinhas, elas têm fendas. Essa fenda Live a live 3. Essas fendas fazem com que essas toxinas entrem para nossa corrente sanguínea. Como é uma coisa estranha ao organismo e o fígado é responsável por se livrar dessa coisa estranha, ele acaba pegando para ele. E isso também pode desencadear uma esteatose hepática, esse processo inflamatório. Então, vamos cuidar do intestino para também cuidar da esteatose hepática. Falando de intestino e esteatose hepática, alguns estudos já mostraram que o uso de probióticos, né, que vão mudar todo o perfil bacteriano intestinal, favorecem o tratamento da esteatose hepática. Então, aí, comprovando mais uma vez que existe sim o link de o intestino e do acúmulo de gordura no fígado. Certo? Certo. Pessoal, essa live a gente fez de uma maneira diferente, eu e o João. A gente não fez com o flipchart, onde eu desenho. A gente resolveu fazer assim, mais tete a tete com vocês, conversando, né? Eu só com o meu roteirinho aqui para me guiar, né? Como eu vou fazer com vocês. Eu queria que vocês falassem como vocês se sentiram, se foi melhor, se é melhor com flipchart, se é melhor desenhando, se é melhor assim, tá? Deixa para mim esse feedback, que é importante para que a gente consiga fazer as lives cada vez mais interativas e mais úteis na vida de vocês. Combinado? Muito obrigada por quem assistiu, por quem tá aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição e uma boa noite para vocês. Beijo da Nutri. Até mais. Vai ficar disponível 24 horas.